Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um BordaCast para vocês, o podcast mais subversivo do campo analítico. Eu sou o Lucas Pires, falando diretamente aqui de São Paulo. Comigo estão presentes aqui na mesa hoje do Rio de Janeiro, Augusto Vaz de Mello. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ramiro Faria. Alô, bom dia. E diretamente de Fortaleza, o Jefferson Wayne. Olá pessoal, boa tarde. Bom, o que vamos falar hoje, né? Qual que é o assunto da vez? Vamos falar sobre algumas considerações sobre o real em Lacan, né? A gente pode localizar o real como um dos três do Lacan, assim como ele chama, né? Um dos seus três registros, real, simbólico e imaginário, né? E ele diz no texto o simbólico, imaginário e real, de que são os registros que efetivamente é essenciais da realidade humana, né? O que a gente pretende fazer aqui é simplesmente abrir a questão do real, né? É um registro que, um primeiro momento, parece um pouco complicado de entender, né? Por isso que a gente está falando dele aqui hoje. Então, introduzindo novos elementos, né, nessa questão, uma leitura que se baseia num giro discursivo da ciência, né, onde a predominância da lógica e da matemática, ambas encontraram um caroço, e esse seria o real. Né? É disso que a gente vai falar hoje. E eu passo a palavra para o Jeff. Manda bala aí. Queria introduzir aqui com uma citação do Seminário 19, do Lacan, de 71 72. Está na página 136, tá? Do Seminário 19, desse estabelecido mesmo. Esse real de que estou falando, o discurso analítico é a conta certa para nos lembrar que o acesso a ele é o simbólico. Não acessamos o referido real, senão no e através do impossível, que somente o simbólico define. Nessa concepção de real que o Lacan, só contextualizando um pouco, o Lacan está na volta dos anos 70, né, e tal, e tá às voltas também com o próprio fracasso. Está aí num período em que ele julga não estar sendo bem compreendido e tal. Vários textos do Lacan sobre isso, inclusive nos outros escritos tem um texto, A Razão de um Fracasso, se não me engano, escritos, que o Lacan fala que o problema é esse, né? Que os conceitos dele não estão sendo entendidos por quem está sendo escutado lá, né? Nos seus seminários. E aí ele tenta ser um pouco mais claro com relação a esse conceito, inclusive, em relação ao real, né? E eu acho essa citação fantástica porque ela é claríssima, né? O que ele está dizendo? Ele diz, olha, nós não temos acesso ao referido real, senão no e através do impossível que somente o simbólico define. Esse trecho aqui, para mim, é fantástico. Por quê? Porque o Lacan está colocando o real como uma impossibilidade. Impossibilidade em que sentido? Uma impossibilidade lógica, né? E aí isso está muito ligado à matemática e às impossibilidades que a própria matemática ela trabalha, mais especificamente a lógica matemática, porque talvez em Vincent, né, que é um texto que também está presente nos outros escritos, o Lacan fala que a lógica matemática é a ciência do real. Né? Ele bota o acesso à modalidade do impossível, o que só encontra na lógica matemática. Né? Está nos outros escritos, está na página 317 dos outros escritos. Então, por que o Lacan trabalha essa questão de real como impossível? O real como uma impossibilidade lógica. Ele retira isso, mais especificamente, do Alexandre Koiré, né, que é um epistemólogo francês, e que o Lacan, e por diversas vezes ele coloca isso como sendo um solo epistemológico no qual ele se apoia. Né? No Subversão do Sujeito ele diz que o Koiré é o nosso guia. Então ele trabalha com a noção de real do Koiré, e é muito interessante porque são muito semelhantes as posições que o Lacan assume na semelhança que elas têm com o Koiré, né? Especificamente com relação ao real. Para o Koiré, o real ele é fruto de uma quebra, como é que eu vou dizer, um câmbio epistemológico que a ciência sofre. Em determinado momento a ciência trabalha com questões mais empíricas, com questões mais voltadas para a ciência, uma ciência mais experimental,
e em determinado momento isso muda. Esse giro discursivo ele muda e os conceitos do qual a ciência vai formular, ou ela vai se servir, ou ela vai fundamentar a sua lógica, são puramente abstratos, né? Eles não são encontrados na realidade, né? Um exemplo que o Corrêa usa é de dizer que o real, por exemplo, na física, seria a ideia do movimento retilíneo uniforme, né? Que o movimento retilíneo uniforme ele não é encontrado na realidade. Na verdade, você tem movimentos curvilíneos na realidade, não você não tem movimentos retilíneos. E aí você não trabalha com essa noção de realidade dentro da física, né? Essa noção de realidade, por exemplo, na física quântica. Na física quântica você tem elementos que são puramente abstratos, né? Que, por exemplo, uma partícula pode se comportar como partícula ou como onda, né? Não é uma coisa que você encontra na realidade, que é extraída diretamente da realidade, né? Ela perde esse câmbio, ela perde essa referência nos dados empíricos da realidade e começa a postular pressupostos abstratos para trabalhar a realidade, que estão para além dessa realidade, como se fosse uma extração dessa lógica, independente da realidade. Então isso eu acho que é o fundamental desse real do Lacan, para a gente começar a entender, é onde é que ele se apoia, né? Em que conceitos o Lacan está se apoiando e em que contexto ele está se apoiando para poder trazer isso para dentro da psicanálise e tentar pensar a psicanálise, a teoria psicanalítica e a clínica psicanalítica a partir desses pressupostos, né? De algo que está para além de qualquer realidade, mas que é postulado a partir de uma lógica. Eu acho isso muito interessante. Me parece que realmente é um pontapé inicial para a gente começar aqui, né, Jeff? Eu queria Sim. ouvir um pouco o Augusto agora, partindo desse pontapé, para onde é que a gente vai? Eu vou contar como que uma espécie de história aqui para a gente pensar no que isso é relevante para a psicanálise, né? Ou seja, por que é tão fundamental para o Lacan pensar o registro do real, né? Então, nós temos que entender que a gente tem um consenso fundamental, ou seja, isso que o Jeff chamou de um pressuposto, qual seja, né, nós trabalhamos com o inconsciente. E dentro da teoria do Lacan, esse inconsciente, ele toma, digamos, ele é predicado e ele é tomado de uma maneira muito específica, ou seja, ele é estruturado como uma linguagem, né? Então, esse sujeito, né, que endereça, né, esse sujeito sobre o qual nós operamos, né, ele é um sujeito tributário a essa noção de fundo que a qual aí serve para orientar o nosso trabalho, né? Então, nós somos emoldurados por uma espécie de quadro, né, por uma lei central, por isso que a gente chama simbólico, né? Então, de maneira introdutória, é preciso pensar, e aqui eu cito Lacan do texto chamado Meu Ensino, né? Precisamos então supor entre aspas agora, a admissão formal, topológica, importa saber onde isso mora, de um certo quadro, que chamaremos quadro A, também chamado de outro com O maiúsculo. Então, veja, o real é justamente alguma coisa que dessa estrutura nos diz, né, que isso daí alguma coisa disso nos diz respeito. Então, se a gente pensa essa estrutura na medida em que está relacionada à linguagem, isso supõe que de partida a gente não pode estar se referindo ao real da biologia. Vou citar o Lacan aqui do seminário 19. Abro citação. Não é pelo fato de ser biológico que isso é mais real. Isso aí é fruto da ciência chamada biologia. O real é outra coisa. O real é o que comanda toda a função da significância. O real é aquilo com que vocês deparam justamente por não poderem escrever em matemática, seja lá o que for. O real é o que concerne aqui na função mais comum, vocês se banham na significância, mas não podem segurá-los todos ao mesmo tempo, os significantes. Isso é proibido pela própria estrutura deles. Então vejam, essa estrutura que a gente precisa admitir para começar a pensar o que fazer numa clínica, né? Essa estrutura significante que produz a relação de significância, ela se produz porque
ela mesma comporta isso que a gente vai se referir como impossível. Vejam, essa estrutura, ela compreende o impossível na medida em que esse impossível é a própria impossibilidade de ter todos os significantes ao mesmo tempo. Logo, essa estrutura é incompleta. Então, aquilo que vai ser a tarefa de um matemático, porque, veja, abro citação aqui do Lacan, também do Seminário 19, se existe uma chance de captar algo que se chama real, não é em outro lugar senão no quadro negro. Fecha citação. Então, isso que vai ser tarefa dos matemáticos dar conta é o que o Lacan encontra como aquilo que vai mal. O sintoma que a gente trata numa análise é isso que vem como uma resposta desse real. E esse real não pode ser pensado, obviamente, como uma espécie de anterioridade ao simbólico. Se ele não é sincrônico, dele nós só temos a resposta, ou seja, o sujeito, né? O sintoma na medida em que representa esse sujeito. Então, é preciso aí ter uma noção de que uma análise conta com uma espécie de operação, né? Essa operação na estrutura e pela estrutura. Então, para exemplificar um pouco melhor essa ideia, eu vou abrir outra citação importante aqui do Seminário 16. Né? Isso aqui é o Lacan falando agora. Até aí, portanto, tudo se reduz a diversos níveis de estruturação do real. Para que a existência da falta apareça, é preciso que se diga, em algum lugar, que a conta não está certa. Para que falte alguma coisa, é preciso que haja uma contagem. A partir do momento em que há contagem, há também efeitos de contagem na ordem das imagens. Então, veja, isso serve, fechando a situação, lembrando que está no Seminário 16, isso serve para o Lacan indicar que a contagem, ou seja, uma operação significante na linguagem e pela linguagem, faz existir um real, paradoxalmente, como sempre já estando lá. Então, essa espécie de paradoxo é como se fosse um jogo de espelho da própria linguagem, que a partir da lógica a gente pode derivar que o real, posto da maneira como ele é posto, ele é um efeito e ao mesmo tempo estando sempre lá. Né? Então, não é à toa que a gente às vezes derrape nesse gelo seco aí, nessa espécie de problematização, porque justamente é alguma coisa que se constitui da linguagem, esse equívoco. Né? E aqui eu queria terminar com uma citação importante que me parece que, enfim, a primeira vez que eu li ela, tomei um certo choque, porque ela vai contra, né, a nossa maneira usual de pensar o problema do real, que está num texto chamado Proposição sobre a Histeria, de 1977. Eu vou ler para vocês. O real está no extremo oposto da nossa prática. É uma ideia limite do que não tem sentido. O sentido é aquilo por meio do que operamos em nossa prática, a interpretação. O real é esse ponto de fuga como o objeto da ciência. O real é o objeto da ciência. Então, notem que aqui ele é claro, né? A gente não trabalha com o real. O real ele coloca uma perturbação para a gente porque precisamos o admitir como incompletude daquilo com o qual a gente trabalha. Essa que é a perturbação, digamos assim. Essa incompletude do simbólico, ela se configura como sintoma para nós. Ora, a gente não opera diretamente com o real, nós operamos com a interpretação, com o sentido. Porque justamente o real é o sem sentido, é o limite. E é importante, para retomar a fala do Jeff, que, digamos, o Lacan é muito claro, apesar de a gente escutar muito que a psicanálise é uma espécie de contraposição à ciência, de que a ciência, ou seja, ela causa uma certa perturbação a qual a gente tem que, né, e aqui ele é muito claro que o real é esse objeto da ciência, né? Digamos, a ciência coloca para nós uma dimensão radical, qual o neurótico vem testemunhar, né, essa perturbação do real. O neurótico testemunha isso, né? Então, vamos retomar aqui só para finalizar essa. O real não é biológico. O real não é alguma coisa com a qual a gente pensa que é de um a um, de cada pessoa. E ele também não é imutável. Né? Para finalizar, né, essa introdução dessa discussão. Vou passar a bola para vocês.
Eu acho bacana também, né, Augusto, quando você fala de que é preciso, né, contar e falta algo na contagem, né? Como a gente pode ver de forma breve assim no grafo do desejo, tem lá quando a gente vê o A e que falta algo nesse A. O A enquanto lugar de todos os significantes, mas o lugar que deveria ter todos não tem todos, falta um, que é significante da falta do outro. É um paradoxo muito louco, né? Difícil de pensar, mas é com isso que a gente está trabalhando, né? Isso nos apresenta uma impossibilidade, né? E Ramiro, fala mais isso, por favor. Então, eu vou aproveitar algumas coisas até da fala do Augusto e do Jeff, mas a minha problemática maior aqui, acho que eles já falaram muito sobre o que é o real, né? A minha problemática acho que vai se centrar mais sobre a questão de, ok, como que se opera isso, né? Porque a gente fala muito da diferença do real para o corpo biológico, da diferença do real que não é imutável, que não é de cada um e tal, mas como que isso se opera de fato? Como é que isso é utilizado na clínica, né? Se o Lacan falou tanto sobre real, é porque de alguma forma isso pode ser operacionalizado, né? E para isso eu pego uma citação do Lacan, do Radiofonia, no qual ele fala, e eu traduzo, assim o real se distingue da realidade. Isso não para dizer que ele seja desconhecível, mas que não se trata de conhecer, mas de demonstrá-lo, né? Ou seja, ele, né, até indo além, né, em consonância com o que o Augusto disse, né, não se trata então do biológico, se trata tampouco de realidade, né? Não é o real, não é alguma coisa que a gente encontra na realidade, não é um escolho contra o qual nós nos deparamos, né? Essas situações lá que eu nem lembro muito de onde fica, mas ele vai falar de se tratar justamente de um escolho simbólico. Não sei se alguém, Jeff, Augusto ou Lucas, lembram dessa situação. Se lembrarem, Tá podem contar. no cenário 17, se não me engano. Seminário 17. 17. Seminário 17. Se alguém aí se interessar por essa situação, a gente depois pode mandar. Mas então não se trata de um objeto na realidade que é encontrado, não se trata de alguma coisa que eu localizo no meu corpo, no meu cérebro. Mas o que eu acho interessante dessa situação é que aquilo é que eu falo, mas se trata de demonstrá-lo. Demonstrá-lo nós podemos, né? Então, a pergunta que ficou para mim é, bom, ok, como que a gente demonstra? Porque é isso, não adianta a gente só falar que o real ele é um impossível, o real é não sei o que e tal. Mas como que a gente opera o real? Eu acho que essa noção de demonstração do real, né? Até o Jeff estava falando sobre o acesso ao real, né? Eu acho que essa noção de demonstrar traz aí uma problemática de, digamos assim, talvez até pragmática, de operacionalizar o real. E pelo estudo que eu venho fazendo, assim, pensando justamente esse estatuto de existência tão singular, que é o real, que não está na realidade, mas ele pode ser demonstrado, a minha aposta, né, é que o ato é justamente a demonstração do real, né? E o ato, ele também se sustenta no quadro negro, né? Que nem o Augusto falou, né? O ato, ele é também escrito por Lacan, né? Dois exemplos, um exemplo muito nítido, né? No Seminário 17, quando ele fala justamente dos quatro discursos, né? Ele coloca o discurso do analista, um discurso que no Seminário 15 ele já começa a pensar, quando ele pensa no analista na função de A, não vamos entrar muito nisso, mas todos conhecemos os quadrípodes e a escritura do discurso do analista, né? Que, para mim, é justamente a demonstração da operacionalização do real na clínica, né? No Seminário 9, por exemplo, né, o Lacan ele vai se esforçar para trazer toda uma elaboração sobre a figura do toro, né, que a gente não tem um recurso visual aqui, mas quem não conhece aí, que está escutando agora, a gente bota ali rapidinho no Google e tal, bota uma imagem do toro para vocês darem uma olhada. Só imaginar uma rosquinha, rapaz.
Exatamente, só exatamente. Ou sejam muito mais criativos do que eu, sejam que nem o Lucas, imagine uma rosquinha. O que eu estava falando? Ah, sim, do Thor. E então, ali há uma tentativa para mim, né? E aí, voltando um pouco, eu acho que trabalhando até com um pouco o que o Augusto disse sobre o real ser o extremo oposto e o que o Jeff colocou sobre essa impossibilidade lógica que o Jeff colocou, eu diria que essa impossibilidade lógica é própria da lógica do significante. E eu acho que é isso que ele coloca no Toro. Quando o Lacan pensa ali as voltas da demanda, né? Especialmente quando ele pensa no oito interior, que é inclusive a foto do nosso grupo, né? O que ele está pensando é justamente os limites da lógica significante, né? Isso que a gente estava falando sobre a falta de um significante e tal. E o Lacan vai pensar no seminário 9 pelas questões propriamente lógicas mesmo de identidade, né? De pensar que... E aí tem todo o desenvolvimento do seminário 9 que não dá para a gente fazer aqui, mas ele vai pensar, em última instância, que o significante jamais significa si mesmo. Então, quando ele tenta, né, produzir uma volta sobre si mesmo, o que na minha leitura é quando o significante procura significar um sujeito univocamente, né, o que se produz aí é um problema, é uma falha. O significante que deveria vir suprir uma certa falha, um certo buraco, ele só repete o contorno do mesmo buraco, né? Agora, para que eu estou falando tudo isso? Justamente porque nessa produção desse limite, nessa produção dessa segunda volta, nessa circunscrição do que é propriamente um buraco, eu acho que é ali que o Lacan produz a demonstração do real, né? Eu acho que é aí, e justamente por isso que se trata do extremo oposto da nossa prática, que nem o Augusto colocou, porque é ali, nos estertores do simbólico, nos interstícios do significante, que a gente consegue, né, circunscrever, e aí o jeito dessa circunscrição está todo ali pensado no seminário 9, no seminário 15, não dá para tratar aqui, né? Notadamente é sobre a posição do objeto A no discurso, né? Mas eu acho que a questão, que talvez seja mais interessante para a gente aqui, quando a gente está falando bem do real, é mostrar que o Lacan ele não só se contenta em colocar o real completamente à margem da realidade e de como ele é sempre pensado, mas ele também propõe maneiras de a gente pensar a sua demonstração e sua operacionalização. No caso aqui, eu estava pensando nessa demonstração pelo próprio ato. O ato que, para mim, está demonstrado na figura tórica, no seminário 15, que eu não pude entrar muito aqui, mas que, em última instância, produz um efeito, que eu acho que é por isso que o Augusto também falou sobre o real não ser imutável, né? Que o que se produz aqui, justamente nesse momento dos estertores da lógica significante, é o tratamento, é a direção da cura, né? Que eu acho que aqui, quando a gente circunscreve isso que da lógica significante sempre claudica, né? O que a gente produz é uma inconsistência desse sujeito. Uma inconsistência do sujeito e aqui, estando muito de acordo, inclusive, com o Félix, né? O Félix Morales, que eu acho que quem acompanha a bordo deve ter ouvido falar sobre ele, né? Essa mudança ontológica, essa perda de substância, digamos assim, de produzir essa inconsistência, para mim, uma diminuição do sofrimento, né? E eu acho que é também o efeito da circunscrição desse real à produção de uma inconsistência no sujeito, né? Não vou me demorar mais não, porque eu acho que eu já falei demais. Se não fosse possível demonstrar, talvez aí sim seria imutável o real, né? Pensando assim. Sim, imutável e talvez inoperável, né? Talvez aí sim ele fosse abstrato, ele fosse alguma coisa, né? Porque aí a gente consegue ver o quão importante é, de fato, a gente saber quais são as nossas premissas iniciais e daí começar a pensar de uma forma lógica, né, os argumentos. Sim. O Lacan, a gente só pode pensar o impossível, ou seja, melhor, a gente só pode pensar em incompletude se a gente, de antemão, pressupõe uma espécie de modelo, uma espécie de arquitetura, né, que, enfim, ele vai chamar axiomática. Mas
porque essa ideia de incompletude ele tira do avanço da matemática moderna, com Kurt Gödel, né? Então ele vai desde o Frege até o Cantor, até o Gödel, enfim, nessa tentativa de axiomatizar. O que é isso? O que é axiomatizar? É dar solo consistente para a matemática, né? Então a matemática, a partir desde um determinado momento até hoje, ela procurou uma maneira correta e consistente. Consistente quer dizer o quê? Que não produza contradições, de fundar o seu chão, né? E essa ideia vai até o Gödel, porque é com ele que fica demonstrado que isso é impossível. Então veja, quando o Lacan resolve colocar o real do lado desse impossível aí, e é importante marcar que trata-se de uma leitura do Lacan em apontar a teoria do significante como uma em relação à teoria axiomática da matemática, e aí é conversável, é discutível, é difícil de pensar, óbvio isso. Mas quando ele coloca isso, ele coloca uma tentativa também de pensar o fundamento da psicanálise. Veja, o real é a própria dificuldade de pensar o fundamento da psicanálise, uma vez que a gente não pode dizer que, não, o inconsciente está ali, porque essa pessoa sonhou. Veja como é curiosa essa torção que ele faz, como é a mesma torção que o Poirot tenta mostrar que é a operação da ciência. Né? Então, quer dizer, você não mais pode dizer que a gravidade é isso porque as maçãs caem, porque justamente nessa torção as maçãs vão cair porque a fórmula assim as prescreve. Então o Lacan está ao mesmo tempo pensando, como é que eu vou sustentar a operação da psicanálise, dado que eu não posso mais partir da ingenuidade e dizer, não, há inconsciente porque as pessoas tropeçam na palavra, que as pessoas sonham. Isso, ou seja, ele não pode requerer da psicanálise o mesmo tipo de fundamentação ingênua que se dava antes. Ou seja, isso que o Ramiro estava falando, ele exige que o fundamento da psicanálise seja pensado também no seu caráter não ontológico, ou seja, há uma problemática aí entre ontologia e metafísica, mas veja bem, ele não pode mais pensar isso de uma maneira, digamos, que para o Freud era muito fácil pensar. Aqui não vamos crucificar o Freud porque ele montou a coisa da maneira que dava para montar, mas o Lacan está às voltas com. Mas qual é o fundamento da psicanálise? Né? O que fundamenta? Qual é o sólido, né? O sólido, né? Digamos, chão, qual a gente se baseia? O real é a resposta a isso, de que, olha, se você vai pensar isso, aí você esbarra num lugar que, né, você esbarra com um limite. E é esse limite, né, e eu acho que o pulo do gato é ele poder dizer, bom, é desse limite que o neurótico padece. Eu acho que essa questão do fundamento, eu acho que ela é muito potente por duas razões. Primeiro, porque é só a partir do momento em que a gente pensa o fundamento do jeito que o Augusto está propondo, ou seja, um fundamento que é justamente, digamos, um sistema de pensamento, né? E não o fundamento é isso que está diante de mim, né? Porque eu estou pensando aqui na etimologia do sujeito-objeto, né? Quando a gente pensa a relação não como aquilo que está diante de mim, mas como aquilo que eu fundamento, como um axioma matemático, por exemplo, que eu não preciso dá-lo na realidade ou recebê-lo da realidade, né? Quando a gente pensa o que de fato fundamenta o campo psicanalítico pensado por Lacan, né, a partir de frases que aparentemente não têm sentido nenhum, como no Seminário 19, quando ele vai dizer que aquilo que, quando ele fala do campuniano, né, aquilo que só existe ao não ser, né, isso que bota uma virada ontológica, que para mim é de grande interesse, né, mas o ponto principal não é nem esse, a gente pode entrar nesse depois, mas o ponto principal que está falando é colocar os fundamentos necessariamente coloca os limites. Não há como você pensar os fundamentos da minha prática sem eu pensar os limites dela. Né? E eu acho que quando Lacan se esforça tanto para colocar, por exemplo, no Seminário 9, que nem eu havia falado, o limite significante, o limite da lógica significante, eu acho que quando ele pensa talvez em Vincennes, né, ele também está se esforçando para colocar o limite do seu fundamento, né, de talvez aqui, talvez não, é aqui que o campo funciona, é aqui que o campo tem fundamento, digamos assim. Por que as maçãs não caem no espaço? Porque tem outro fundamento ali,
Não é a aqui que mesma o campo coisa. tem uma limitação também, né? Sim. É exatamente. É o que eu e Augusto sempre conversa, né? Mas diga que, por exemplo, é que aqui não tem o recurso visual, mas enfim, façamos um círculo, né? Aí dentro desse círculo está a gravidade. Aí se você bota um item ali dentro e fala assim, esse item não cai, então ele não é objeto, né? Por quê? Uhum. Porque ele não está naquele fundamento, ele não está dentro daquela fórmula, né? Uhum. Ou seja, talvez caiba a gente voltar a pensar, e eu acho que esse foi o esforço de Lacan, de pensar com Poiré, de pensar com Newton, de pensar com Platão, né? Voltar a pensar os fundamentos e os limites do nosso campo, né? A partir de uma existência que não se apresenta da forma que a gente está acostumado a pensar. Uhum. Né? E aí, retornando àquilo que só existe ao não ser, né? Bom, essa existência, para mim, é a demonstração. Essa existência é a escrita. Essa existência é a mesma existência da gravidade. Qual é o ser da gravidade? A gravidade, que nem o Augusto falou, a gravidade existe na maçã caindo ou a maçã que está dentro da forma da gravidade? Né? E eu acho que repensar esse tipo de fundamento faz a gente repensar, inclusive, o alcance da nossa prática. Né? Até que ponto vai o inconsciente? E o quanto isso é importante, porque a gente escuta muito de que a psicanálise, ao mesmo tempo, pode muito e não é para todos, né? Só que, de fato, Sim. quando a gente tem delimitações, a gente tem limitações. Né? A partir daí, tá tudo bem. Né? Não é essa a problemática. É o que a gente pode fazer dentro desses limites. Eu diria, Lucas, que a psicanálise talvez não seja para todos, mas principalmente ela não é para tudo. Uhum. Né? Justamente porque, pelos fundamentos do nosso campo, a gente também está restrito, a gente também é parcial. Né? Deixa eu só comentar uma coisa que me veio aqui também. O Freud, ele vai colocar a importância de pensar uma espécie de... O nome disso no Freud é metapsicologia, né? Ou seja, ele chama de a bruxa dele. Então, o Freud também precisa, de alguma maneira, recorrer a uma sorte de fundamento, mesmo que, em alguma medida, o que tenha ficado como herança para nós é o fato de que ele aprendeu tudo com as histéricas, né? De que a histérica mandou ele calar a boca, logo surgiu a psicanálise, como se fosse alguma coisa que já estava na boca das histéricas. Ele mesmo precisa reconhecer, e essa é uma parte importante do texto das Pulsões, e que ele, mesmo que essas ideias, ele diz alguma coisa nesse sentido, mesmo que essas ideias, não sei se vocês estão lembrados, essas ideias vêm de algum lugar, né? Mas dessas ideias eu preciso recolher e apresentar, né, a minha bruxa, né, a minha metapsicologia. Isso na ocasião de fundamentar o que ele vai chamar de pulsão. Então, mesmo o Freud precisa de uma espécie digamos, de recurso para pensar isso, né? E aí é interessante pensar que isso está muito explícito lá no Seminário 17, que o Lacan está, já que, digamos, ele, em 1970, ele já anunciou, já falou milhões de vezes que ele está dialogando com as matemáticas, com a ciência, enfim, mesmo que isso não tenha passado na nossa comunidade, mas, enfim, já está dito. Lá no Seminário 17, em 1970, ele está pensando em ele está repensando esses fundamentos na medida em que ele quer extrair da psicanálise e condenar a lata de lixo, digamos assim, o que tem de mítico na psicanálise. Então, a discussão dele, toda a tentativa dele de pensar os discursos, é claro, vão para formalizar o que acontece numa análise, a partir disso que o Ramiro muito bem colocou no ato, mas também para poder, de alguma maneira, aplicar uma espécie de limpeza epistemológica no que a gente tem de sobras aí míticas, né? Essas histórias meio que ele chama de uma maneira muito crua, que ele chama tudo isso de conversa fiada do Freud, né? A historiazinha, né? Ele chama o complexo de Édipo de historiazinha. O complexo de Édipo é uma historiazinha, o
totem tabu é o mito do orangotango. Moisés, ele diz lá, tem uma frase que ele diz, inclusive, eu estava vendo isso agora, ele diz que é uma coisa que ele prefere nem comentar, de tão estapafúrdio que é para ele. Mas a importância dele é tentar extrair ao máximo essa espécie de coisa que parece fundamentar a psicanálise. O Édipo, ele tem essa é a pedra angular da psicanálise, lida de uma determinada maneira. Então, Lacan tem uma tentativa de pensar isso matematicamente. E isso, obviamente, né, digamos, e aí é uma coisa importante que a gente precisa lembrar que a ciência faz. Não é que a ciência, a matemática, a lógica, elas vão resolver o problema. Não, elas vão abrir outro. É evidente. Né? É isso que a gente está querendo. Não é que a formalização diz o que Freud não podia falar de uma forma melhor. Né? Digamos, essa ideia de que o mito obtura o real, isso já está no Platão lá. Platão já dizia isso na República. O mito ele vem para dizer o que a gente não está conseguindo dizer formalmente. Ora, não é que o Lacan quer dizer melhor que o Freud o que o Freud não conseguiu dizer e precisou do mito. Não. É que ele está às voltas com uma outra sorte de problemas e abrindo outros problemas. E o problema que ele vai abrir, que é um grande buraco, que a gente está precisando falar até agora, é o real. Né? É um problema danado. E me parece que a nossa comunidade tem uma resposta rápida, e aí isso implica leitura, mas uma resposta rápida em colocar isso do lado do biológico, enfim, do que é mais do corpo, que, enfim, a gente chama de gozo, enfim, a gente tem uma resposta muito, muito clara e que passa, né, que passou para nós, porque justamente essa outra, digamos assim, que está lá no texto do Lacan, evidentemente que quem lê Lacan sabe que está lá, essa ideia do real como formal, como impossível matemático, está lá, não é possível que as pessoas não leiam. Mas realmente é o mais difícil de falar, é difícil, né, você se bater com isso, é difícil você falar desse real como objeto da ciência. Olha que objeto da ciência é essa, né? Então, digamos, nessa ideia de pensar os fundamentos, e aí, né, ele está pensando ali uma teoria do significante para dar conta da sucessão. Né? Pensa bem, o pai como aquilo que instaura uma ordem, que instaura uma sucessão. Ora, ele não pode pensar isso de uma maneira mítica, ele tem que poder passar isso para onde? Bom, aí ele vai para a matemática, pensar a sucessão a partir desse vazio, digamos, do nada. Que nada é esse? Né? Acho que esse que digamos, de maneira nenhuma resolver o problema da sucessão, ele de maneira nenhuma vai colocar, não, isso aqui digamos, o nome do pai está aqui, isso aí resolve. Não, ele vai abrir mais perturbação e que, tudo bem, né, que a gente pode até sustentar que lá na frente ele vai discutir a teoria dos nós, como, enfim, uma tentativa mais acabada, melhor fracassante para lidar com isso, né? É o ponto, né, cada campo que a gente estabelece vai ter um limite, né, como a gente está falando da contagem, não tem como escapar disso, né? E tá tudo bem, né? Como a gente lida com esse limite do campo, né? O que eu fiquei pensando que você falou, Augusto, porque, assim, de fato, quando a gente pensa na virada que impôs o Lacan, a gente até pensa talvez, numa maior dificuldade, né? De se tratar de matemática e não, digamos, de se tratar de totem e tabu, né? O Lacan até tematiza isso, né? De perguntar por que as pessoas têm resistência à matemática, né? Mas pensando aqui, não até pelo que você falou e pelo jeito que a gente vê muitas coisas serem tratadas no nosso campo, eu vejo um certo movimento até de retorno desse recurso mítico, né? Que, se a gente parar para pensar, a gente estava falando aqui de fundamentação, era uma prática que fundamentava o discurso de Freud, né? Ele não recorreu uma vez, mas recorreu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? A mitos e, né, citava muito Goethe para prosseguir na sua argumentação, né? Ele falou da importância disso para a formação do psicanalista. Mito, universidades literárias, né? Sim, exatamente. Então, assim, digamos, esse era o fundamento dele, que eu acho que muitas vezes ele é tomado como fundamento no campo de Lacan também, né? Que é o caso das pessoas se referirem ao real como aquilo singular, como aquilo inefável, como aquilo que pudesse ser alcançado por alguma operação
que, em última instância, pelo menos pela leitura que eu acho que eu sustento ao longo do meu percurso pela obra lacaniana, né, está muito mais pelo lado da demonstração, da escrita, da matemática, do que, de fato, de algum tipo de experiência, de novo, mítica, né? E eu acho que talvez esse seja o ponto mais difícil do giro que Lacan impôs ao discurso da psicanálise, né? Justamente porque, se a gente para pensar ali, até com Bachelard e tudo mais, esses epistemólogos, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Isso todos nós, isso não é alguns menos, mais outros não. A dificuldade maior que a gente tem é abrir mão daquilo que nos aparece, primeiro, aquilo que nos aparece e aquilo que nos parece mais concreto, mais imediato, né? Por isso que, justamente, o fundamento, a gente tem a ideia de que tem que ser alguma coisa muito concreta, muito óbvia, muito autoevidente, né? Ao passo que, quando a gente pensa nessa virada que está sendo imposta pelo discurso da matemática e pelo discurso da matemática na psicanálise, a gente pensa o fundamento de uma existência, né, que é completamente avessa à explicação pelo mito ou à recorrência à substância. Então a gente fica num meio termo, num limbo ali, que, digamos, duas das formas mais comuns que a gente tem de fundamentar as coisas desaparecem e a fundamentação se torna uma coisa que a primeiro momento não parece que fundamenta a existência de nada, né? Porque o que o F igual a MA fundamenta? Nada. A gente pensa no F igual a MA como resultado daquilo que acontece na realidade. Acontece aquilo na realidade, Newton foi lá, descobriu e escreveu a fórmula, né? Ao passo que, quando a gente está pensando nessa virada, que a gente está falando que, por uma pesquisa minha pessoal, eu digo que a existência dos conceitos em psicanálise, seja quais forem, todos dependem dessa virada, né? A gente não está falando de alguma coisa que foi vista na realidade e que foi transposta ao papel, mas uma coisa que foi teorizada e hipotetizada, cuja existência foi escrita num papel, né? E que aí aquilo se verifica ou não, né? Apesar de fato, podemos até afirmar que talvez, de fato, o arcabouço do pensamento de Freud, e talvez até o de Lacan, quem sabe? O de Lacan eu acho mais difícil, mas o arcabouço teórico de Freud talvez não fosse assim. Fosse o contrário. É isso que ele escreve. Ele escreve que ele está lá, escuta a histérica, que ele aprende tudo que ele aprendeu da histérica e tudo mais. Lacan ele faz uma outra leitura disso, né? Mas é isso, de fato pensar o fundamento como justamente aquilo que talvez pareça que não fundamenta tanto, mas é justamente isso, é essa existência que se trata no campo da psicanálise. Né? Uma coisa que dá trabalho, como você falou, né, Ramiro, para todo mundo, porque, por exemplo, pegando que a lógica é a ciência do real, como ele falando talvez em Vansamer ou Lacan, a própria lógica tem coisas que, se você não pegar exercícios para pensar, fica difícil entender. Como, por exemplo, ao mesmo tempo um argumento ele ser falso, mas ele tem uma forma válida. E você fica, como assim? Mas você tem que pegar e exercitar ali, até conseguir produzir no sentido de pensar através dessas coisas, né? Através de conseguir extrair o conteúdo, né, de um argumento e poder pensar se a forma do argumento é válida. Então tem que ralar, né? Não tem jeito. É como se o Lacan ele pegasse, enfim, tem uma frase importante do Freud que é: o inconsciente não conhece contradição, né? É como se o Lacan pegasse essa pequena frase e, sabe, e mudasse o mundo, assim, e fizesse a gente parar para entender que essa frase é uma frase muito importante, porque, digamos, o que é a lógica? A lógica é o pensamento sobre o pensamento. E o Lacan não teima, né? Ele insiste demais nisso. O consciente não é nada mais do que um pensamento. Então, ele precisa de uma ferramenta para poder articular e pensar o pensamento, e esse pensamento esquisito, que tem uma certa problematização da contradição. Né? Ou seja, de uma certa maneira, a nossa forma de estar no mundo, de se relacionar, ela implica, digamos, algumas leis básicas de comunicação, entre elas,
né, a não contradição, do fato que a gente vai falar alguma coisa e não vai ser contraditório e a pessoa que vai nos ouvir vai entender. Então, o Lacan está tentando, de alguma maneira, pensar como diabos dá conta disso. Ora, como diabos dá conta disso, você conversa com o diabo, né? E esse diabo aparece para você e vai te dizer, bom, o que você quer comigo? Esse é o real, né? Esse é o problema do real que levanta para gente. Então, sobre essa questão que a ciência coloca, e que o Ramiro estava falando, que às vezes a gente se endereça ao recurso básico né, digamos, da concretude, a gente jamais pode esquecer. Isso se a gente faz um certo compromisso com a teoria do Lacan, que se a gente não faz, isso talvez seja completamente irrelevante. Mas a gente jamais pode esquecer que aquilo com que a gente trabalha é sempre de segunda ordem. Isso quer dizer o quê? Que é quando alguém fala de alguma coisa para você. Então, tem no meio de qualquer coisa que você possa pensar, de qualquer concretude, o pai real, o cachorro, a galinha, tem o fato de que alguém fala disso para outra pessoa. Né? Então, quando ele diz lá que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, não só isso, é porque dele a gente só tem notícia através da linguagem também. Sim. Então, é nesse campo que a gente opera. É nesse limiar entre, digamos, o mundo. A gente não está aqui dizendo, obviamente, que a teoria cria o inconsciente, que ele não existe a despeito. Não, isso é uma bobagem, não é por aí que a gente está falando. O que a gente está falando é que é dentro desse inteirinho, desse meio termo aí, dessa mediação, disso que a gente está entre um e outro, né? Entre uma pessoa e outra que fala, e outra que escuta, e outra que fala de novo. É isso. Esse é o limite do nosso campo. E veja, é muito pouco. É muito pequeno, é muito curto, sabe? É muito achatado, é muito. Ao mesmo tempo, é muito difícil de pensar. Né? O limite disso é muito difícil de pensar. Tava pensando aqui que na verdade não interessa, né? Essa coisa de que o inconsciente ele existe antes da invenção da psicanálise ou ele não existe, né? Aquela coisa que o Lacan fala no seminário 15, se ele fazia sentir os seus efeitos, né? Sim. Isso não importa, né? Na verdade isso não importa, porque com o discurso da psicanálise é que isso vai ser colocado em voga, que realmente vai surgir o inconsciente, né? Enquanto arcabouço teórico, né? Se o cara sonha antes, se ele não sonha antes, né? Tem até um livro que o Alfredo cita muito, né? Que é o do... Agora eu esqueci o nome, mas eu acho que é esqueci o nome. Inconsciente dos gregos, uma coisa assim. Não lembro Sim, o nome. eu acho que é alguma coisa assim, É inconsciente uma dos coisa assim. gregos. E aí ele fala isso, né? Que antes o cara sonhava e o cara achava que era os deuses estavam querendo dizer alguma coisa para ele, tinha alguma coisa ali para ser transmitida da ordem do místico ou de alguma coisa desse tipo. Mas com a inauguração do discurso da psicanálise, o cara começa, não, isso aqui tem alguma coisa a ver comigo, né? Tem a ver com sei lá o quê, com trauma, com a teoria do trauma, meu. Isso é interessante porque Tem toda uma questão. é isso, né? Porque é justamente isso tem a ver comigo, isso tem a ver com não sei o quê. Você vê que isso tem a ver com alguma coisa indeterminada, né? Porque o Lacan ele comenta essa ideia de que os sacrifícios, né? Os sacrifícios são direcionados a porque se você não sacrificar a pessoa, não vai chover, né? Então, a ciência, ela provoca, o corte da ciência moderna provoca esse abismo de que você está no campo da incerteza. Eu não sei se eu sacrificar essa pessoa ou não, vai chover ou não. Então, essa incerteza é o lugar, obviamente, do surgimento da questão sobre a autonomia, da questão sobre o livre-arbítrio, a questão da razão prática, enfim, são muitas questões que se abrem com esse abismo, mas ao mesmo tempo se abre a questão do que fazer, né? Qual é a determinação, né, do homem. Que é a questão propriamente neurótica, né? É a questão propriamente neurótica, que só pode surgir quando a ciência produz isso, né? Exatamente. E o que o Jeff falou, que eu acho que é bom sublinhar também, né, que justamente a pergunta que o Lacan se faz no seminário 15 não é aquela do havia inconsciente antes, não havia e tal. Ele diz, a pergunta pouco interessa, o que interessa é quem o sabia, né? E como que eu leio essa frase do Lacan, né? Justamente, quem havia formalizado esse campo? Né? Quem havia produzido seus limites e teorizado sobre seus efeitos? Né? E talvez, de fato, talvez ninguém
antes de Freud, né? Então, novamente, essa formalização que eu acho que diz tanto respeito ao real, que o coloca num ponto limítrofe, como a gente estava falando, como o nosso próprio campo. Também nos coloca num ponto limítrofe, no ponto de que não necessariamente podemos fazer tudo, não necessariamente agimos em qualquer lugar, né? Que é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Será que o inconsciente vai às ruas? Será que o real vai às ruas? Será que, enfim, qual é o alcance dos nossos conceitos, né? É bacana como a gente pode ver aqui que, de novo, né? Todo campo tem seu limite e essa ideia final, né, de que se existia algo antes, né? A gente pode ver em outras situações também, como falamos aqui do Newton e da gravidade, né? As maçãs caíam antes da gravidade, né? Uma pergunta besta talvez, mas que tentar responder frita os miolos de muita gente. O Cantor, quando descobre os números transfinitos lá, que basicamente existem infinitos maiores e menores que outros, né? Outra coisa que talvez seja impossível de pensar, de tão complicado que é, mas eles estavam lá já e ele achou, ou quando ele faz as contas ele cria isso, né? Então é de questões desse aporte que a gente está tentando falar aqui para demonstrar como pode ser pensado de uma outra forma isso, né? Como é importante levar em conta esse giro discursivo da ciência, né? Então eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui, né? Dar o nosso tchau para todo mundo. Vocês podem nos encontrar, como sempre, nas redes sociais, Borda Lacaniana, tanto no Facebook quanto no Instagram. Fiquem de olho porque lá a gente solta sempre informações do nosso trabalho. Nosso site também, bordalacaniana.com. Deixar um recado aqui que se você estiver escutando isso no mês de abril, final desse mês, dia 24, vai estar saindo a próxima edição da nossa revista, cujo tema será O que faz um psicanalista. Leiam porque vai estar muito interessante. E ficamos por aqui. Até mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Valeu, boa noite. Espero que vocês tenham gostado, gente. Valeu, um abraço gente. aí, até a próxima. Chegamos ao fim. Valeu, pessoal. Até mais.